Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, do canal de Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a edição do conteúdo, a plataforma do YouTube. Né? Eu estava vendo, eu estava alguns dias afastado porque eu preciso descansar também o intelecto, porque cansa às vezes, né? Eu estudo demais e às vezes dá um tilt na cabeça e é preciso você se afastar um pouco dos livros, do conhecimento, né, e esvaziar um pouco a cabeça, né? Mas eu estava vendo muitas perguntas sobre capitalismo, sobre as ideias de que não dá para se viver sobre um mundo sem o capitalismo, né? Primeiro, né, Althusser vai dizer que o capitalismo, ele vai chegar à conclusão que o capitalismo ele é inconsciente. Tá? Então a pessoa, por isso que ela muitas vezes ela não consegue se livrar do capitalismo, porque ele está no inconsciente da pessoa. Tá? Por que ele está no inconsciente? Né? A pessoa, mesmo que, por exemplo, ela acredita que pode melhorar o mundo, no mundo capitalista, né? Por quê? Porque está no inconsciente dela e ela não consegue se livrar disso, né? Ela vai ter que fazer um exercício para se livrar do capitalismo, do inconsciente, para poder caminhar para um mundo melhor. Só assim ela vai estar preparada para um mundo quiçá revolucionário, tá? Então eu vou falar de algumas contradições, né, do neoliberalismo, do livre mercado, né? Tem gente que perguntou, né, do empreendedorismo. Eu vou falar de algumas contradições que levam a uma crença para as pessoas terem um pouco mais de consolidação das ideias que têm, tá? O livre mercado, né, ele é contraditório quando ele prega a liberdade econômica, mas ao mesmo tempo ele prende a liberdade das ideias. Por quê? Porque as ideias intelectuais, né, o intelecto, né, as ideias intelectuais, elas estão sob proteção e elas não podem ser violadas. Por exemplo, né, são ideias que são, está me fugindo a palavra aqui, são ideias que são, tem um nome chamado para isso, né, são ideias invioláveis, né, por sigilo documental, por sigilo de lei, né? Por exemplo, né, a Microsoft, por exemplo, ela tem lá o seu sigilo, né, de produção intelectual, né? E isso impede, por exemplo, né, o livre mercado de avançar. Porque como é que o livre mercado avança se suas próprias ideias são privatizadas, né? Há uma privatização das ideias, né? Não existe só propriedade privada dos meios de produção, não existe a propriedade privada do intelecto também, né? E aí esse intelecto é um empecilho para o avanço intelectual da própria sociedade. Vamos lá. A liberdade intelectual, por exemplo, né, ela impede não só o avanço, né, da prosperidade, da ideia do cara ser dono do seu próprio negócio, né, da chamada é, liberdade de produção, né, de ter seu próprio negócio. Por quê? Porque ele vai chegar num ponto, né, que a ideia dele não avança. Por quê? A ideia não avança porque a ideia dele vai chegar perto da ideia de que é uma ideia que tem proprietário. E essa ideia com proprietário ela não pode ser violada. Né? Então o cara vai ter que dar a volta a essa ideia que torna o mundo dele muito pior. Por que torna muito pior? Porque se o cara privatizou essa ideia, né, essa ideia é chamado, eu esqueci o nome agora, é chamado, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É chamado propriedade intelectual. Né? Olha só. É chamado propriedade intelectual. Se ele chega perto dessa propriedade intelectual e a ideia dele precisa passar por ela para poder avançar, ele não pode, porque aqui é uma propriedade intelectual, não pode ser violada. Ele vai ter que dar a volta e um outro caminho segue. Né? Isso não só prejudica o avanço da ideia dele, né? Mas prejudica
a evolução da própria sociedade. Por quê? Porque a sociedade terá que dar muitas voltas mais para poder atingir um ápice maior do que aquela ideia proposta. Isso também mostra, né, a insignificância da ideia humana, que ela é limitada. Né? Por isso que o cara, né, ele privatiza aquela própria ideia dele. Né? Limita os avanços tecnológicos, pois uma ideia, geralmente, é o segmento de outra e que deve ser evoluída. Tá? Isso aqui eu estou escrevendo de pensamento próprio, são reflexões próprias minhas, tá? Por isso eu não vou deixar nenhum escrito, né? Isso é uma reflexão minha, espero que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, né? Me perguntem. Se a ideia desenvolvida é uma ideia, é uma propriedade intelectual, limita o avanço das ideias, pois precisam buscar outros caminhos e outros caminhos. Mostra, portanto, que o empreendedorismo é limitado por patentes, né? Então, o empreendedorismo ele é limitado por patentes. As boas patentes, elas geralmente são privatizadas, né? As ideias são, né, documentadas e as pessoas não podem caminhar por elas, tá? O que garante que as ideias são limitadas e se protegem e se autorregulam, né? Exemplos, né? Redes sociais como Instagram, né? O Facebook, Twitter, WhatsApp, são ideias que são propriedades privadas, elas não podem, né, avançar além disso. Para avançar além disso, você tem que quebrar a propriedade privada, não pela propriedade privada, você vai ter que passar por cima de uma ideia mais brilhante do que os que já existem. Por exemplo, né, vocês lembram do Orkut? O Orkut só foi derrubado não é porque ele era uma propriedade privada, porque Mark Zuckerberg propôs uma ideia superior à do Orkut, né? Por isso que se sobrepõe a ele. Tá? Por isso que hoje porque são aceitas 4 ideias de redes sociais? Porque as redes sociais são redes que a maioria das pessoas que possuem internet tem, né? Mas vamos ver o outro caso, né? Por exemplo, né? A ideia do 99 e do Uber, né? Só existem 2, existiam 3, Cabify, cadê o Cabify? Sumiu. Por quê? Porque também existem, né? As pessoas tentam chegar perto dessas ideias, mas essas ideias ao mesmo tempo elas vão se autorregulando, se aperfeiçoando, não deixando encontrar vulnerabilidades. Para quê? Para que seja muito mais difícil e cada vez mais impossível de você atingir, né, essa própria ideia chamada WhatsApp, aliás, chamada 99 ou, né, o próprio Uber, né? Eu não sei se onde vocês moram tem o Cabify, mas o Cabify na minha região ele não se estabeleceu. Por quê? Porque foi a terceira ideia. As duas provavelmente encontraram um caminho de conciliação, né? Um caminho onde uma regula a outra, né? E é um caminho onde as duas se suportam. Por quê? Porque há mercado para as duas. Tá? É a mesma coisa quando você vai partindo para o mundo de outras ideias. Por exemplo, a ideia da tecnologia aviônica, né? Da produção do avião. Né? O Brasil, por exemplo, ele é limitado em vender o Tucano porque ele tem propriedade privada dentro dele que pertence aos Estados Unidos, do Super Tucano. Né? A aviônica é uma propriedade privada, né, de intelecto dos Estados Unidos. Então, eles impedem, né, eles controlam, né, para onde vai sair ou não, né, e eles controlam de que forma vai se agir. Então, esse negócio de empreendedorismo, ele fica para um pequeno ramo, né, e geralmente esse pequeno ramo, muitas vezes no empreendedorismo, quando ele começa a fazer sucesso, né,
Pessoas maiores do que ele vão observar e vão dizer o seguinte, olha, se aquela ideia está dando certo, né, se aquele empreendedorismo está dando certo, existe empreendedores semelhantes, eles vão encostar, né, vão se estabelecer perto, vão fazer um preço menor, até que seu estabelecimento quebre, e aí eles voltam a tomar conta. Né? Não é? Então, o empreendedorismo é uma falácia. Por isso que eu já disse, né, em outras lives, que o empreendedorismo, né, é um negócio que funciona de 100, funciona 10. E eles só colocam os 10 mostrando para as pessoas continuarem tentando o sonho. Né? Mas é uma contradição e existem outras contradições do capitalismo, do neoliberalismo. Um deles é a propriedade privada do intelecto, mas eu pretendo mostrar outras do capitalismo, né, que são questões que levam, né, a um certo conflito do próprio neoliberalismo. Né? A propriedade privada do intelecto é uma, né? Mas não só ela, né? Existem outras, né? Toda vez que o neoliberalismo ataca o meio de ganho da classe trabalhadora, ele está entrando em outra contradição, a não ser o capital financeiro. Por quê? Porque ele está retirando dinheiro da onde ele ganha. Né? Então ele está tirando de circulação capital que ele arrecada. E se ele não arrecada capital, ele, obviamente, ele vai entrar em colapso. Ok? Então, se vocês tiverem mais ideias, né, eu faço questão de pensar, escrever. Isso aqui foi um pensamento que eu levei de ontem para hoje, né, refletindo, né, sobre algumas questões, mas tem outras questões maiores, né, que a gente pode também estar discutindo, né, porque a propriedade privada começa por aí. É uma contradição do capitalismo. Né? E engraçado que não está entre as 17 contradições do David Harvey. Né? É uma contradição que eu acabei pensando, né, por si só. Né? É claro que eu tive ajuda de reflexões do professor Alisson Mascaro, do professor Ricardo Antunes, né, nas leituras que fiz deles, né, eu tive essa ideia, né, pensando, né, e fazendo as contradições para poder chegar a essa reflexão. Ok? Até a próxima.